fornecidos por ele mesmo. Quem somos nós para fazer uma biografia de Hermínio Miranda? Ele escreveu o seguinte: ele é natural de Volta Redonda, estado do Rio, onde nasceu a 5 de janeiro, fala o ano? Pode? De 1920. Profissional, hoje aposentado das Ciências Contábeis, trabalhou 38 anos na Siderúrgica Nacional, na qual exerceu cargos do primeiro e segundo escalões da empresa. No Espiritismo, começou a colaborar em Reformador, órgão da Federação Espírita Brasileira, em 1956, e posteriormente em outros veículos da imprensa espírita, com cerca de 500 artigos publicados. Livros publicados por Hermínio Miranda, além dos 500 artigos. Crônicas de um e do outro, com Luciano dos Anjos. Sobrevivência e comunicabilidade dos espíritos. Terceiro, desencarnação e imortalidade. Quarto, reencarnação e imortalidade. Eu estou com o óculos de ver de longe. Está curto, olha aqui, estou cada vez mais longe. Agora melhorou. Diálogo com as sombras. Agora melhorou bem. As marcas do Cristo, são 2 volumes. Processo dos Espíritos. Histórias que os Espíritos contaram. O Exilado. A Reencarnação na Bíblia. A Memória e o Tempo, são 2 volumes também. Então são 10 publicações, sendo 2 com 2 volumes. E livros a sair, vamos prestar atenção. Cristianismo, a Mensagem Esquecida. A Dama da Noite. A Irmã do Vizir. Eu sou Camille Desmoulins, com Luciano dos Anjos. A Diversidade dos Crismas. Dos Carismas, por isso está horrível. Teoria e Prática de Mediunidade. O que é o fenômeno mediúnico? 3 temas atípicos e a criança. Dr. Hermínio ainda traduziu 3 livros. Muito Além da Morte, de Luiz Rodrigues. Grilhões Partidos. Passou de Manuel Filomeno de Miranda, de Valdo Franco, do português para o inglês. E A Feira dos Casamentos, de Rochester, do francês para o português. Tudo isso. Nos perdoem que eu não achei meu óculos de ver de perto, não sei onde foi parar. Sumiu bem agora. Então nós vamos ter agora Dr. Hermínio. Novamente, enquanto o Hermínio toma o fôlego, nosso programa será sem intervalo. Aquele que desejar usar as toaletes poderá fazer a saída pelas laterais, utilizar a sala ao lado para a água, a bolachinha, o café. Nosso companheiro Hermínio Miranda, ele dispõe agora até às 18 horas para sua apresentação. Se desejar fazer um intervalo técnico, poderá fazer quando desejar. Minhas queridas irmãs, meus caros irmãos, muito obrigado, na parte que me toca, pela presença de vocês todos. Pois é isso, o nosso Divaldo nos deixou aqui, como vocês viram, com toda essa responsabilidade, depois da sua inesquecível palestra e exposição, transferindo-nos a parte que nos toca na nossa responsabilidade, a mim e a nossa querida Sueli. Vamos procurar dar conta dos recados, não tão bem quanto ele, certamente, mesmo porque, num aperto, ele socorre dos espíritos, e eu estou aqui sem ver espírito nenhum. Então, quando a pergunta estiver fora do meu alcance, tem aquela resposta padrão: não sei, vamos estudar juntos, vamos aprender. Como eu disse a um espírito há pouco tempo, eu sou um espírito ainda inacabado, não estou pronto ainda.
Deus está trabalhando ainda comigo e encontrando dificuldades, porque até Deus encontra dificuldade com as nossas imperfeições, porque nós somos muito teimosos. Mas enfim, vamos lá. O escritor inglês William Somerset Maugham colocou num dos seus livros, está saindo bem o som, chamado Servidão Humana, uma personagem que se chamava Crenshaw. O Crenshaw era um desses filósofos de botequim, um homem um pouco excêntrico, um tanto amargurado. Talvez através dele o autor do livro tenha reservado para expressar as suas próprias opiniões filosóficas e seus comentários sobre a vida, que foi um escritor muito profundo, e Servidão Humana é uma das obras-primas da literatura mundial. E eu li esse livro muito jovem ainda, portanto, vamos botar aí uns 50 anos ou mais. E uma coisa me ficou muito na memória, que o Crenshaw tinha o que nós poderíamos chamar a doutrina da tapeçaria, ou a filosofia do tapete. A coisa se passa da seguinte maneira. Ele dizia que a vida é um tapete que a gente vai tecendo à medida que passa o tempo. Eu gostei dessa filosofia do nosso Crenshaw. E, com o tempo, fui desenvolvendo a meu jeito, com a minha gratidão ao autor, que eu sempre admirei, e do qual li outros livros. E hoje nós vamos usar aqui um pouquinho dessa teoria para explicar como que um livro como o Diálogo com as Sombras chega a ser escrito. O que acontece antes? O que acontece depois? Quais as esperanças que a gente põe nele? E quais as surpresas que nos reservam determinadas obras? Um livro escrito um pouco sem pretensões, apenas contando a minha experiência pessoal, o meu depoimento no trato com os irmãos espirituais. No entanto, eu vejo hoje este livro como que frutificando por si mesmo, suscitando emoções que antes eram só minhas, porque eu não sei lidar com os espíritos a não ser sofrendo com eles e chorando e rindo com eles às vezes. Temos que colocar nessa tarefa a nossa emoção, porque sem isto não dá para fazer o trabalho. Temos que fazer outra coisa, não esse. Então vocês me desculpem se sair uma lagrimazinha aqui, não é resfriado não, viu? Bem, nós estamos aqui hoje, todos nós, tecendo um desenho dos tapetes das nossas vidas. Cada um de vocês trouxe uns tantos fios. Eu estou trazendo os meus barbantes. Divaldo apresentou hoje o começo do desenho com as suas lãs coloridas, com seu jeito artístico de traçar a trama das ideias. Sueli vai trazer amanhã outras lãs e as suas sedas, com aquele seu charme todo especial de contar as coisas. De modo que hoje é o dia do meu barbantezinho modesto, porque eu não sou orador, sou um homem da palavra escrita, meditada no silêncio da minha solidão, porque eu costumo dizer que me dou bem comigo mesmo. Então preciso de solidão para botar para fora aquilo que está dentro de mim. Por isso me perdoem a falta de entusiasmo oratório, de retórica, da maneira clara, lúcida, coerente de expor que tem os meus dois, o antecessor e a sucessora. Então, este desenho que estamos aqui fazendo hoje no nosso tapetes poderá ser um desenho muito importante que vai distribuir fios por um futuro à frente, que poderá nos servir para, quando olharmos para trás, verificar, eu participei daquele desenhozinho que foi feito lá em Botucatu, determinado dia.
Isto pode ser amanhã, pode ser daqui a 200, 300 anos, 5 séculos, sei lá. Porque há uma coisa interessante. Vamos começar do princípio. Nunca, evidentemente, eu havia pensado em escrever um livro como este, porque eu não havia pensado em fazer trabalho mediúnico. Quando comecei a me interessar pelo espiritismo, isto já foi acima dos 30 anos, eu quis entrar no espiritismo pelo portão da frente, não quis entrar clandestinamente. Procurei um amigo meu, que eu sabia espírita, chamava-se Euclides Fleury. Este homem trouxe fios importantes para o meu tapetezinho pessoal. Fleury, por onde eu começo? O que é que eu leio para saber o que é essa história de espiritismo? Ele puxou um papelzinho e escreveu: Livro dos Espíritos, Allan Kardec, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese. Botou mais 2 nomes que eu não conhecia, Leon Denis, Gabriel Delanne, que ele tinha um belíssimo francês, apesar de brasileiro, que falava francês melhor do que português, pronunciava Delanne, com aquela elegância. Eu levei aquele papelzinho para casa e comecei a comprar os livros e a ler. Aí vem um outro fiozinho do passado. Me deixou muito perplexa a emoção de verificar que eu conhecia um livro que eu nunca havia lido. Ou será que havia lido? Bom, li a pergunta, li a resposta, é isso mesmo. Mas é uma coisa que eu sabia, que estava provavelmente gravada em algum lugar, que eu não tinha noção do que era, mas estava ali no meu pensamento, na minha memória oculta. Bom, muitos anos depois, Divaldo na Bahia, sem mais nem menos, que o Divaldo tem muito dessas coisas, né? Trouxe mais um fiozinho. Se você, na vida anterior, conheceu pessoalmente o Kardec, falou com ele algumas vezes, fez muitas perguntas, e é por isso que você, hoje, ao ler o Livro dos Espíritos, você teve essa sensação. Bem, esta passagem pela França é uma outra novela que eu não vou ter tempo de contar para vocês aqui, porque era um cidadão inglês que viveu uma existência muito longa, sendo que os últimos 15 anos dessa existência foram vividos em Paris. Uma espécie de exílio voluntário, não muito voluntário. Não por motivos políticos, mas, como direi, emocionais. Prefiro que manter a minha discrição britânica. E lá fiquei de 1851 até 1866, quando desencarnei aos 85 anos de idade. Ora, 51 a 66 foi o período em que Kardec lançou praticamente, acho que toda a codificação. Não é isso? Vocês têm de me cor as datas? 66, acho que foi o último livro, acho que é de 66. A Gênese. Então, naquele período, é claro que eu me interessando por todas essas ideias, é evidente que os livros me interessariam, e daí porque aquele estranho fenômeno de conhecer o Livro dos Espíritos. Mas a coisa caminhou, e novamente o Euclides Fleury, ele era um coronel do Exército, engenheiro, assistente do diretor, presidente da Siderúrgica Nacional, amigo meu de muito tempo. Fleury me telefonou um domingo pela manhã e disse que tinha acabado de conhecer um cidadão porto-riquenho, Luiz Rodrigues, Luiz com S, Rodrigues com Z, ele era porto-riquenho, que escrevera um livro publicado nos Estados Unidos em inglês, com o título God Bless the Devil, Deus abençoe o diabo, um título um pouco desusado, que ele estava traduzindo aquele livro e me convidava para trabalhar também nessa tradução. Fleury traduziria um capítulo, os ímpares, e eu os pares. Perfeitamente, aceitei. Acabei que eu traduzi o livro todo, que o Fleury não pôde continuar.
Então, chegou mais um fiozinho para o meu desenho. E, novamente, o livro foi publicado com o título Muito Além da Morte, pela Freitas Bastos. O título não fui eu que dei, foi a editora. Não gostei. É um livro sobre possessão, fenômenos mediúnicos. Não é um livro espírita. É um livro sobre fenomenologia mediúnica. E o Rodrigues, passei a frequentar a casa dele. Ele fazia experiências de regressão de memória. Regressão de memória. Então chegou um outro barbantinho lá na minha tapeçaria. Examinamos, conversamos longamente, frequentei a casa dele durante muito tempo, fazíamos experiências. Eu não tinha ainda condição de experimentar. Eu ouvia as experiências dele e assistia. Ele usava um processo de hipnose que ele rebatizou de hipnometria, uma palavra não muito adequada ao meu ver. Mas tudo isso era um aprendizado. E um belo dia, no nosso grupo, porque, novamente, o Fleury me convidou para frequentar um grupinho. Foi a primeira experiência mediúnica a que eu assisti. Era um grupinho muito modesto. Elisa Fleury, Euclides Fleury, eu, uma senhora muito velhinha, muito idosa, de mais de 80 anos, que fora positivista. Ela é autora de livros muito importantes na literatura positivista e autora de uma obra muito importante sobre o Marechal Rondon, um livro grosso editado pela São José. Ela escreveu a biografia do Rondon, chamada Rondon Conta a Sua Vida. Esta senhora foi positivista a vida inteira, como o marido dela. Mas a morte colheu o doutor Américo antes dela. E o amor tem muita força. Eles viviam como dois namorados. A vida inteira foi assim. E ela fixava o retrato dele, tinha na parede, como se a mesa dele arrumada, como se ele fosse chegar a qualquer momento. Era um caso de amor mesmo. E aquele amor não resistiu e arrebentou as fronteiras do positivismo, que é uma doutrina muito bonita filosoficamente, mas sem Deus. E Dona Esther, nós organizamos um grupinho lá na casa dela, para o qual eu fui convidado, e fazíamos aquela sessãozinha, não sei se vocês conhecem, do copo, com as letras dispostas em torno de um tabuleiro, um copinho, até era uma tampinha de alumínio. E eu ficava ali para anotar as letras, não estava ainda com conhecimento suficiente para saber o que se estava passando ali. Mas fui me entrosando naquele ambiente. Posteriormente organizou-se um grupo mediúnico já em casa do Fleury, um grupo maior, com 10 ou 12 pessoas, e novamente eu fui convidado. Cheguei lá, sentei-me na mesa, não tenho mediunidade ostensiva, não sabia o que é doutrinar, conversar, dialogar com os espíritos. Então me sentava ali, observava, dava a minha contribuição de vibratória, a minha prece, e aprendia. Estudava as coisas, meditava, levava aquelas ideias para casa para encontrar o caminho que eu estava procurando, não pela descrença, não fui descrente, mas qual o caminho melhor, não é? E ali fiquei alguns anos, até que um belo dia, uma bela noite, né, resolveram botar um pouco de ordem, que era um grupo assim informal, familiar, recebíamos os espíritos, bons médiuns, conversávamos e tudo, mas não tinha assim uma finalidade. Eu não sabia que os espíritos já estavam me planejando, eu acho que eles já tinham até em mente o diálogo, sei lá. E chegou então esse dia, os dirigentes lá do trabalho, Fleury, um outro amigo meu, disseram, vamos botar ordem nesse negócio. Fulano são os médiuns, Fleury faz a prece inicial, e Diolindo, que sentava-se ao meu lado, não sei se vocês sabem que o Diolindo também tinha uma mediunidade de incorporação muito tranquila, muito serena, sentava-se à minha esquerda e recebia muito padre, muito sacerdote, eu acho que eram meus amigos dele, gente do nosso passado.
Alguns vinham fazer exorcismo, vinham nos benzer em latim, etc. Que nós estávamos com parte com o demônio, né? Coisas dessa hora. Bom, então, fulano são os médiuns, fulano vai fazer a prece, o Diolino dava o passo, fazia a prece final. Você, Hermínio, vai falar com os espíritos. Nossa, eu levei aquele... Como? Falar o quê? Eu não estou sabendo o que se passa, né? Assim, o choque, a surpresa, eu me sentia despreparado, era muito cedo, eu tímido, assim, temeroso de não saber o que dizer na hora, porque, pelo que eu estava vendo lá, a coisa não era tão simples, né? Mas era a decisão do grupo e eu, modestamente, aceitei, humildemente, tinha que cumprir a ordem da estrutura do grupo. E assim comecei eu a falar com os espíritos. E assim comecei a aprender com eles, porque eu nunca ensinei nada aos espíritos. Nunca tive a pretensão, nem a ousadia, nem conhecimento. Eu vou ensinar o quê? Que a vida é imortal, que o espírito sobrevive, que o espírito se reencarna, que Deus existe, que a comunicabilidade é um fato. Quais são os princípios fundamentais do espiritismo? Sobrevivência, reencarnação, imortalidade, comunicabilidade, existência de Deus e a doutrina da responsabilidade pessoal nossa perante as leis universais, as leis de Deus. Eles estão cansados de saber disto, podem nos dar lições. Eles sabem que estão, não digo os espíritos alienados, perturbados, mas sabem que estão vivendo uma condição de vida que é a sobrevida. Lembram-se de encarnações anteriores, sabem que estão se comunicando através de um médium. O que eu vou dizer que eles não sabem? Não é pela argumentação filosófica, pelo debate, por mais inteligente que seja, a gente, com o correr dos tempos, vai adquirindo experiência, conhecimento, através de leituras, e começa a ter condições de debater com eles. Mas não é pelo debate que você vai ao coração deles. O debate vai à mente, vai à cabeça. E se você não achar o caminho do coração, você não vai chegar lá. Não vai mesmo. Porque no debate, eles são, às vezes, mais inteligentes do que nós, muito mais bem preparados intelectualmente, e têm uma visão muito mais ampla do que nós metidos num corpo de carne. Especialmente a mim, que sou mediunicamente cego, eu não vejo nada, não ouço nada, não tenho o menor... É como se fosse... acho que para mim o espírito nem existe. Se fosse baseado no meu testemunho visual e auditivo, eu não poderia dar testemunho nenhum disso. Então, muito cedo eu descobri isto. Ainda há pouco tempo, um espírito amigo me disse isto na nossa reunião, que... quando o espírito chega assim, indignado, valente, querendo virar a mesa e impõe condições e faz ameaças, não adianta, você deixa ele falar. É como eu costumo dizer, vem aquele vagalhão no mar, né? Se você bota um rochedo na frente, ele explode e faz aquele festival de água. Se ele cai na praia da areia, desmancha todo, com aquela suavidade, né? A água vai se alongando na areia e depois volta para o mar. Então é preciso deixar que ele solte aquele impacto, aquele impulso dele, no momento em que ele retorna a uma condição mais razoável, está na hora de nós começarmos a falar. Mas buscando sempre onde está a emoção nesse espírito. Que corda que eu vou tocar? Às vezes você nem sabe que corda você vai tocar. Qual é a palavra que você vai dizer que vai mexer naquela corda específica? Isto me causa, às vezes, verdadeiras perplexidades, porque cada reunião é uma lição nova, é uma contribuição diferente. Não tem uma reunião igual a outra. É tudo diferente. A gente nunca sabe das coisas com aquela certeza, não, eu vou fazer isso assim, assim, vou dizer, não pode, não. As reuniões não são planejadas por nós. Eu digo sempre, nós encarnados que participamos de grupos mediúnicos, fazemos muito quando não atrapalhamos os espíritos.
A gente se senta ali com uma oferenda de trabalho. Eu não sei que espíritos vão ser trazidos, através de que médios serão manifestados, que problemas que eles trazem. E eles trazem a dor, isso eu sei. Eles são gente, como disse lá em Belo Horizonte, que a Regina da onde lembrou. Não são obsessores, não são demônios, não são inimigos, não são adversários, são gente mesmo. Gente com dor, com agonias milenares. Eles querem e precisam sair daquela situação, por mais que eles neguem. E você tem que ir lá buscar, porque ele vai resistir. Ele não vai se entregar às emoções. Quando você fala nos seus amores, nas suas saudades, eles se defendem heroicamente. Mas você tem a certeza de uma coisa: a chama do amor está ali, porque não se apaga nunca. Está lá dentro daquele espírito, como está no seu. Se você conseguir soprar um pouquinho aquilo, ela se levanta outra vez, e é uma chama que não queima, ela só ilumina. Então é preciso ter muita paciência, ter muito carinho. É uma criatura que está desesperada de dor, que se meteu às vezes em complicações tão grandes com a lei, que acha que não tem mais caminho de volta, que dali é só para a escuridão maior. Esquecidos, como disse Divaldo, e como eu digo sempre, nós temos o livre-arbítrio para tudo, com uma única limitação, que nós somos seres destinados à perfeição espiritual. Passe por onde passar você, custe o tempo que custar, as dores que forem necessárias, o seu destino é Deus, o seu destino é a paz. Aqueles espíritos desesperados que aparecem ali, mergulhados em sofrimentos milenares, em revoltas que a gente nem consegue entender bem o porquê delas, são seres divinos, na sua essência, porque Deus colocou em nós a sua partícula, a partícula da sua essência. Uma partícula do infinito é também infinita. Nós temos todas as possibilidades de crescimento. Temos e nos movemos em Deus, e nele temos o nosso ser. Então, é o que eu digo a eles: mas você está fugindo de quê, meu filho, minha filha, minha irmã, meu irmão? De quê? De você mesmo. Porque as leis de Deus estão todas aí à nossa disposição para que a gente faça o caminho de volta. Por que correr de Deus? Para onde você vai? Não existe lugar onde não tenha Deus. Não há esse lugar no mundo, em nenhuma parte do universo. Vamos racionalizar. Isso não é nem inteligente o que você está fazendo. Há pouco estávamos tratando de um grupo de espíritos que estão convictos de que não há mais lugar para eles na Terra, porque eles sabem tão bem quanto nós, ou talvez melhor, que a Terra está numa fase crítica final de uma época, de um período, de uma etapa que vamos passar para outra. Não é no dia 1º de janeiro, como muito bem lembrou o Divaldo aqui.